Recentemente, o presidente Lula se reuniu com alguns ministros para discutir sobre os ataques que têm ocorrido nas escolas por todo o Brasil. Na ocasião, o político citou um dado da OMS, Organização Mundial da Saúde, para falar do número de deficientes intelectuais no Brasil. Porém, Lula afirmou que pessoas com deficiência mental têm problemas de desequilíbrio de parafuso, o que desagradou Marcos Mion. Em sua conta no Instagram, o apresentador compartilhou um vídeo e criticou a fala do presidente. Essa fala chocou todo mundo e foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e por pessoas da comunidade atingida. O termo usado há muitos anos é deficiência intelectual e não mental, como Lula usou. A gente tem que se policiar, aprender e se adequar, começou ele. Em seguida, o famoso afirmou que as falas do presidente podem incentivar outras pessoas a agirem da mesma maneira. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos que têm que ficar, de uma vez por todas, no passado. E lá vamos nós mais uma vez, porque a comunidade autista segue sem um minuto de tranquilidade. Na real, dessa vez, afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual. O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo. Durante uma reunião com ministros para falar sobre esses casos absurdos, violentos que estão acontecendo nas escolas, o Lula falou o seguinte: a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, com problema de desequilíbrio de parafuso. Essa fala foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui exatamente o porquê. Tá? Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar, certo? Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas no passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não têm acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia. E aí imagina essa pessoa, sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele, porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E por fim, irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que, infelizmente, a gente tem visto acontecer por todo o país. E isso é um absurdo, não existe comprovação alguma sobre isso. Como pai de um autista, eu me sinto atingido e imagino que também assim estão outros pais, mães responsáveis, as próprias pessoas com alguma deficiência intelectual, todo mundo se sentiu atingido. E eu falo como uma parte da comunidade autista e eu posso garantir que a gente luta contra todo e qualquer preconceito e que luta contra o capacitismo 24 horas por dia. É um trabalho incansável de gerar informação, gerar conteúdo para quem sabe um dia a gente levar a conscientização a um nível tão alto que vai imperar, vai existir apenas empatia e respeito. Mas para que isso aconteça, é preciso uma via de mão dupla. Não adianta nada eu e outros milhares de perfis, a gente ficar aqui postando conteúdo, se quem está do outro lado escuta e em seguida joga fora tudo que ouviu. É preciso que cada um de vocês, que vocês estão vendo esse vídeo agora, se comprometam também a mudar, a ouvir, a aprender e nos ajudar a passar isso adiante. E eu incluo o presidente Lula nisso. Antes de se propor a falar por todos, a representar a todos, um candidato a presidente deve conhecer e respeitar a todos. E o mesmo vale para todas as autoridades que nos representam, tá? Para finalizar, eu quero deixar claro de uma vez por todas que essa luta pela conscientização do autismo, pelo fim do preconceito e pela luta por direitos, não tem partido. A gente vai atrás, a gente luta por respeito contra qualquer um. Assim como a gente vai apoiar qualquer um que faça a diferença em nossas vidas positivamente, sem partidos envolvidos. Essa luta é movida por um só motivo: o amor e o desejo de um mundo melhor, mais inclusivo e acessível.
Acreditem, porque isso sim é o futuro, senhoras e senhores. Já pensou em viver de YouTube, e não depender mais de ter que trabalhar em um local que você não se sente bem e poder trabalhar para você mesmo e por um valor muito acessível? E vou te revelar todo o passo a passo que me faz ganhar muita grana com o YouTube todos os dias, mesmo sem precisar aparecer ou muito menos mostrar a minha voz. Sei que ficou curioso, acesse o link na descrição.